Queridíssimas famílias do Colégio Monte Alto e todos vocês que nos assistem, sejam muito bem-vindos para essa primeira aula do nosso programa Família Nota 10, o programa de formação de pais do Colégio Monte Alto. Bom, eu sou Rafael Barcelos, sou pai de 3 filhos e fundador do Colégio Monte Alto. Na verdade, eu sou um dos fundadores. O Colégio Monte Alto, como muitos de vocês já conhecem, ele foi fundado por diversas famílias e para famílias. É um colégio que nasceu do coração de diversos pais, diversas mães que se juntaram e quiseram criar um colégio que fosse a extensão do seu próprio lar. Então, assim que nasceu, eu sou um dos fundadores, eu fico muito feliz de ter participado e estar ainda participando dessa história. Bom, hoje nós vamos dar início ao nosso programa de formação. Teremos um programa riquíssimo, vamos tentar trazer para vocês diversos temas voltados à educação dos filhos, para que vocês possam ter a boa formação e a capacidade de educar. Os assuntos vão ser tratados de forma simples, mas com alguma profundidade, para que vocês possam conhecer tanto os fundamentos da educação, quanto as práticas para que essa educação aconteça. Quando eu falo dos fundamentos, eu estou falando de aspectos que são filosóficos, que são antropológicos e que são éticos, que no fundo culminam na ética das virtudes. Como é que é essa visão educativa que o colégio tem, que o colégio se propõe e que quer compartilhar e deixar vocês cientes, conscientes dessa visão educativa que o colégio tem. E também vamos falar, numa etapa mais para frente, vamos falar das práticas, vamos falar do dia a dia, vamos falar sobre como a gente pode desenvolver determinadas habilidades, determinadas virtudes dos nossos filhos, que é muito importante, Não basta a gente conhecer só a teoria, a gente precisa também saber como lidar no dia a dia com a educação dos filhos. Então, a ideia do programa é perpassar diversos temas educativos para que vocês tenham realmente consciência, conhecimento e a capacidade, as ferramentas para vocês conseguirem educar os filhos de vocês da melhor forma. Quando vocês matriculam seus filhos, vocês também se matriculam, porque a formação no colégio é para todos, especialmente para vocês, pais e mães. Se vocês não estiverem bem formados, os filhos de vocês não terão uma boa formação. Uma coisa é consequência da outra. Então, por isso, nós temos esse programa de formação para vocês, pais e mães. E não poderia haver forma melhor de começar essa aula, de começar, na verdade, todo esse programa, do que afirmando que a família é a instituição natural de formação da pessoa. E a família, como todos nós sabemos, ela se inicia na união entre marido e mulher. Essa união matrimonial constitui o momento da realização da família. Ali a família acontece quando o homem decide casar-se com a mulher e vice-versa. Esse elo, essa aliança que existe entre homem e mulher, dá início a essa instituição que é a família. Claro, vão haver pessoas que têm uma visão um pouco mais materialista, vão ver o casamento como sendo algo mais contratual, são direitos e deveres que nós temos e vamos ver quais são as partições de bens e etc. Tudo bem, tem a questão burocrática, a papelada jurídica que a gente vai ter que enfrentar, mas na realidade a união de homem e mulher nesse casamento, nesse matrimônio é uma entrega, é uma aliança, é uma entrega mútua. Nós abrimos mão dos nossos direitos pelo bem do outro, em prol do outro e vice-versa. Essa aliança é o sentido contrário. Nós não queremos ter os direitos, nós queremos abrir mão desses direitos pelo bem da pessoa. Nós queremos nos juntar, nós queremos ser um só. Ali acontece, de fato, o início da família, essa entrega total. E é muito bonito ver como que isso acontece de uma forma muito natural com tantas pessoas. Acho que muitos de vocês experimentaram isso na vida de vocês também. A gente vê que quando a gente se junta e decide ter essa entrega, nossa vida muda.
a gente muda, a gente começa a mudar os nossos hábitos, a nossa agenda, nossas prioridades, o que a gente está querendo fazer, o que a gente está pensando e programando, né? Nossos encontros com os amigos, com as pessoas, né? A gente vai, né? Aquele futebol do final de semana, pô, jogava bola sempre antes de casar, depois que casou, pô, nunca mais foi, os amigos comentam, né? Pô, aquele cara jogava bola sempre, pô, foi só casar, sumiu da pelada, né? Nunca mais veio. O cara que tinha lá os compromissos ali, estava sempre conversando com os amigos, indo pro barzinho, pô, casou, acabou, né? Mudou ali a postura dele, né? Olha, mulheres, vocês fazem muito bem aí de exigir uma boa postura dos maridos, tá? Que minha mulher não me escute, mas isso faz muito bem mesmo, tá? É bom pra gente ter essa diligência, esse cuidado, e isso amadurece o homem, né? O homem precisa da mulher para amadurecer também, isso é muito importante, gente, essa união do casal, esse cuidado, né? Essa complementaridade que existe entre os dois. E quando a gente casa, a gente sente isso, a gente sente a mudança da rotina, a gente sente a mudança dos compromissos, a gente não tem o mesmo comportamento, a gente começa a se preocupar com as compras de mercado, a gente começa a pensar mais na pessoa do que em nós mesmos, muitas vezes, né? Se isso não acontece, bom, tem algum problema ali que é preciso resolver, né? A gente tem que ter, de fato, esse coração entregue um pelo outro. Ali acontece o verdadeiro casamento e ali a gente percebe, né, que essa união trouxe uma mudança. É uma instituição nova. Não são mais dois solteirões aí que estão se encontrando às vezes. É um casal, né? Eles são um só. Eles se veem em complemento, eles se apoiam, se querem, né? Bom, esse é um primeiro passo. E aí, nessa união toda, né, fecunda, traz uma gravidez. E a gravidez é um restart, né? É o grande reset, digamos assim. A vida, pum, né? Começa outra coisa. Poxa, agora tem uma criança que está vindo, né? Dá uma alegria, ao mesmo tempo, aquela sensação de medo. Cara, como é que vai ser? Tem um ser ali dentro, ele está crescendo, o homem fica um pouco assim, se sentindo incapaz de fazer qualquer coisa, né? O que eu vou fazer? Está lá dentro, está crescendo lá dentro, eu não tenho como mexer, não tenho como ver. Como é que eu faço, né? E aí os planos, o que acontece? Mudam todos. Pô, aquela viagem que a gente ia fazer não vai mais fazer. A gente tem que pensar agora no quarto do bebê, a gente tem que pensar, né, como é que vai ser a rotina, como é que vai funcionar, e a licença, e isso e aquilo, e no trabalho, se vai emendar férias, não vai, e se a mulher vai voltar a trabalhar, que muitas vezes a gente pensa, pô, talvez seja melhor cuidar mais tempo da criança em casa. Então tudo começa a ser repensado com essa vinda da criança. A criança pequena, indefesa, miudinha, né? Vocês todos experimentaram isso, né? Eu também experimentei, é uma alegria imensa. E também, como eu comentei, é um certo medo, né? A gente se sente um pouco vulnerável, mas é um medo bom, né? É um medo daquele desconhecido, né? A situação de caos, o desconhecido sempre traz pra gente uma certa insegurança. Fica, por que vai acontecer? Mas é justamente o momento de caos que ele é mais fecundo para a nossa vida. Nós amadurecemos, nós aprendemos, nós superamos os desafios nessas ocasiões. E aí a gente aprende, né? Aprende e começa a refletir mais sobre o sentido da vida, sobre o sentido das coisas, né? O que nós estamos fazendo com a nossa vida. Então, essa instituição da família, ela naturalmente traz um ambiente educativo para todo mundo, para os pais, né, e também para os filhos. E aí, gente, eu queria comentar aqui exatamente isso. Desde esse momento da concepção, desde essa hora, o que acontece? Desde esse momento, pai e mãe estão preocupados com a boa formação do filho. Os dois estão preocupados. A mãe começa a fazer dieta diferente, né? Eu já ouvi dizer aí que canela não faz bem, pode ser abortivo e tal, então as mães não para de comer canela, não, canela pode fazer mal para a criança, para com isso, né? Lembro também de comentar, né, de café, né? Tomar café pode dar arritmia na criança, né? Nossos filhos passaram por isso, então a minha esposa teve que parar de tomar café porque os meninos lá dentro, né, os gêmeos, estavam lá com arritmia. Então, olha, melhor para cortar o café porque está impactando aqui, essa dieta está impactando as crianças. E pelo bem dos filhos, pela boa formação dos filhos, mesmo sem serem vistos. Estavam na barriga, não eram vistos ainda. Estavam lá dentro, mas já se mudavam os hábitos pela boa formação dos filhos. Já se mudava a forma de alimentar, já se procurava um exercício para que a minha esposa pudesse cuidar ali da saúde,
para poder ter um bom parto, né? E o homem também vai atrás, né? Às vezes, homens, vocês sentem aí que a gente, né? Vou me colocar, né? A gente se sente totalmente incapaz, né, de fazer nada. A gente parece nesse momento, assim, quando a criança está na barriga, até depois que nasce, é pequenininha, a gente se sente um pouco, sei lá, ineficaz, para não dizer desnecessário. A gente fica assim, cara, o que eu vou fazer? Está lá dentro da barriga. O que acontece? Eu não posso mexer, não posso tal, mas o nosso apoio, ele é fundamental. Então, homens, tenham clareza disso. O apoio que vocês dão à esposa de vocês, o fato delas terem a certeza de que vocês colocam a família, colocam a esposa de vocês em primeiro lugar e em seguida o filho de vocês, essa decisão e essa postura dá uma segurança emocional, dá uma segurança para a vida delas, dá um conforto, dá uma capacidade de ação. Quando elas sentem que nós estamos nos afastando, estamos distantes, isso causa uma insegurança e é péssimo, tanto para as nossas esposas quanto para os nossos filhos. Então, nosso papel, pessoal, é fundamental também, tá? Então, demos esse apoio e tenhamos esse pensamento nas nossas esposas, dos nossos filhos. Então, voltando um pouco agora, todo esse processo que acontece na família, né, desde o matrimônio, quando os dois se unem, o nascimento, né, a vinda, a concepção, né, o nascimento do filho, trazem mudanças e mudanças que têm um aspecto educativo, têm um aspecto de formação. Então, pai e mãe se dedicam à formação dos filhos, à educação, desde a concepção, desde aquele momento. Então, nós podemos pensar que o processo educativo, talvez ele tenha duas etapas, né? A etapa da geração, o momento em que é gerada a criança, e depois a etapa da educação estrita, né? A formação. E essa formação, ela acontece primeiramente, com a nutrição do corpo. Então, pai e mãe, primeiramente a mãe, vai nutrir o corpo da criança fisicamente. Os alimentos que ela toma, os alimentos que ela ingere, vão se transferir para a formação da criança. Então ela escolhe bons alimentos, ela se preocupa com a dieta porque ela sabe que essa nutrição vai impactar a formação do corpo da criança. E aí a gente se preocupa, né, depois do nascimento, a gente se preocupa com outros aspectos da formação, mas na verdade já tem muitos estudos e vocês estão, né, mais do que cientes disso, só vale aqui reforçar para que a gente tenha mais consciência e relembre, né, que é sempre bom a gente relembrar dos pontos importantes na educação, que desde a barriga já tem estudos, né, psicológicos dizendo que essa relação, essa comunicação que existe entre a mãe e o filho, o carinho que a mãe faz na barriga, o canto que a mãe canta, mesmo o filho dentro da barriga, o pai que brinca com a barriga e brinca com a criança, esses gestos já se refletem no psicológico da criança, ou seja, já mexem com a alma dela. A mãe que está insegura passa essa insegurança para o filho que está em seu ventre também. E uma mãe que está segura, que está bem, que está feliz, também forma bem o filho espiritualmente dentro do seu ventre. Então, a formação ela vai acontecer não só fisicamente desde a concepção, ela vai acontecer fisicamente e espiritualmente. Então, os pais, né, se a gente quiser usar um verbo assim, que foi o verbo que os antigos usavam também, o verbo nutrir. Os pais nutrem os filhos com o alimento físico e corporal e também nutrem os filhos com o alimento espiritual que forma as potências da alma, né? Esse alimento. Então, toda essa relação que existe pais e filhos transmite já um conteúdo, um alimento que vai nutrindo espiritualmente. Então, é muito importante a gente ter essa noção, né? Se a gente parar para pensar, né, a educação é um processo de nutrição, né, resumidamente. Mas como a palavra nutrição ela está muito atrelada ao alimento, né, a ciência da nutrição estuda a qualidade dos alimentos e suas reações no corpo da pessoa, então, para a gente, né, olhar duas palavras distintas, a educação seria igual à nutrição do corpo
e a instrução, que seria essa nutrição da alma, esse nutrir a alma com conhecimento, com habilidades, com destrezas, com sentimentos, e tudo isso estaria dentro, então, desse ambiente da instrução. Talvez não seja a melhor palavra, tá? Mas é uma palavra que já, né, acredito que vocês tenham entendido aí essa separação, né, e essa composição, na verdade, de educação, sendo nutrição e instrução, tá? Bom, então essa é uma primeira visão, tá, de educação. Eu queria que vocês tivessem essa dimensão e essa visão da importância da família na educação e como é uma instituição natural. Pensando um pouco agora na escola, tá? A escola é uma instituição também educativa, só que a escola é uma instituição artificial. A escola, ela é pensada, ela é planejada, ela tem toda uma sequência de atividades que são feitas, ela é estruturada para receber os alunos em determinado horário, tem toda uma grade horária, uma sequência de atividades, o ambiente que é todo planejado, como é que vão ser as salas de aula, laboratório, quadras e etc. Tudo isso é pensado e é feito para proporcionar um complemento à educação que a pessoa recebe na sua família naturalmente. Então a escola, por melhor que seja, e de fato o Monte Alto é um colégio que busca a excelência, que tem um projeto educativo sensacional e está aí para ajudar vocês, de certa forma, né, uma escola como o Monte Alto pode ser até imprescindível para apoiar vocês nesse processo educativo, mas não é o ambiente natural, é um ambiente artificial, ainda que a gente não possa prescindir dele. Bom, isso bem entendido, né? A escola vista como esse complemento a esse processo educativo e a família vista como a instituição natural para isso, o que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar que a escola e a família andem juntas. E a escola, como é essa instituição artificial, ela está aí justamente para poder ajudar as famílias e estar alinhada aos valores das famílias. Então, esse é o melhor desenho que existe por um relacionamento pais-escola, tá? É importante ter esse alinhamento de valores. E é justamente isso que a gente procura, ter um ideário que todas as famílias compartilhem e entrem e se envolvam e as famílias construam e façam o colégio. Pais e mães são a causa dos 3 bens supremos da pessoa. Quais são os 3 bens supremos da pessoa? Bom, o primeiro é a sua existência, o seu ser. E os pais, pai e mãe, são a causa da existência da pessoa. Eles causam a existência, são, né, a filosofia vai dizer, são a causa eficiente, a causa agente da existência desses filhos, dessas pessoas. Depois, são a causa da sua nutrição. Então, pai e mãe são a causa da nutrição. E também são a causa do seu ensino, ou, né, podemos dizer, a sua instrução. Então, os 3 bens supremos que a pessoa pode ter são causados pelos pais. Esse papel, na verdade, essa união entre pai e mãe realiza o que há de mais elevado para o bem dos filhos. Por isso, essa importância da união do casal para a boa formação da pessoa. E aí, gente, aqui eu queria de fato deixar muito claro para vocês isso. A união de vocês, a união do marido com a mulher, a entrega de um pelo outro, ela é causa da formação dos filhos. Né? Falamos aqui dos 3 bens supremos e, né, esses bens, para que eles sejam perfeitos, depende dessa perfeição. Quanto mais perfeita for a entrega do marido para a mulher e da mulher para o marido, mais perfeita será a educação dos filhos. Colocando em outras palavras, quanto mais completa for a entrega do marido pela mulher e da mulher pelo marido, mais completa será a formação dos filhos. Alguns vão dizer, não, isso aí é uma balela, uma historinha aí só para romantizar um pouco. Na verdade é tudo um processo mecânico. É um macho que encontra uma fêmea e aí eles copulam e aí vem um novo ser, porque é assim que é. É assim que a natureza funciona e o homem só é mais um animalzinho no meio desses todos. Falso, falso. O ser humano tem uma realidade que é muito superior,
tem uma capacidade, uma alma metafísica que supera e muito a dos outros animais. Isso digamos, é autoevidente. Nós temos um aspecto de relação que envolve toda essa parte social, que no fundo é parte da essência da pessoa. Quando nós falamos de pessoa, nós falamos da sua questão social, da sua relação social, e o matrimônio é sim uma relação aí nesse ambiente. Então, isso faz parte da natureza humana e é muito superior aos outros animais, né? Vou pegar um exemplo aqui. Se você pegar um filhote de lagosta, esse filhote de lagosta vai nascer, ele vai comer, crescer, né, reproduzir e morrer. Beleza. Ele já vai estar passando por todas essas etapas, ele já está no seu estado de perfeição, pois assim a lagosta foi feita. Assim a lagosta existe, essa é a natureza da lagosta. Então ela vai ter essa realidade. Ela já está no seu estado de perfeição. Com o ser humano, isso é muito diferente. Nós temos potências da alma, potências anímicas, que podem ser muito superiores ao mero deixar crescer de uma criança, né? Nasce e deixa lá crescer, só isso, né? Algum alimento, alguma coisa, e vamos ver o que dá. Nós sabemos que vai ser muito menos desenvolvida, terá muito menos capacidade do que uma criança que foi bem educada. Então, é uma realidade totalmente diferente, a gente não pode cair nessa visão materialista, ela é obtusa, ela não é completa. Né? Nós sabemos, temos uma alma e precisamos trabalhar as potências dessa alma, desenvolver as suas qualidades, as suas habilidades. Então, gente, para que isso aconteça, né, a família está aí, a união de vocês, marido e mulher, quanto mais perfeita, melhor será a educação dos filhos de vocês. Gente, isso que eu queria trazer para vocês nessa primeira aula. Espero que tenha ajudado vocês a refletir, a pensar sobre o sentido da família de vocês, da união de vocês, essa importância para que vocês formem bem essa família que cresça muito bonita, num lar luminoso e alegre. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais, né, e definir um pouco mais o que é educação, o seu sentido, o seu alcance, para que a gente possa evoluir nessa trajetória de conhecimento. Muito obrigado, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal!